Era uma manhã comum. O sol começava a iluminar a cidade com sua luz tênue e quente. Um senhor de cabelos brancos e olhar gentil entrou no lobby do hotel, vestindo roupas simples, mas limpas e bem cuidadas. Sua presença transmitia uma tranquilidade que parecia desafiar a rotina agitada do local. De repente, uma funcionária se aproximou, visivelmente preocupada, e pediu que ele se retirasse do estabelecimento. Surpreso, o homem tentou entender o motivo, mas foi arrogante e insistente. Sem muitas explicações, ele foi conduzido até a saída, com olhares de confusão e compaixão por parte de outros hóspedes. Nos dias seguintes, a história se espalhou pelas redes sociais, causando uma onda de indignação. Pessoas se questionavam como alguém poderia ser expulso por causa de suas roupas, por mais simples que fossem. Mas o que ninguém sabia naquele momento era que aquele idoso carregava uma história de superação, coragem e esperança. Ao longo do dia, a verdade começou a emergir. O senhor, chamado José, havia sido vítima de um erro, uma confusão de identidade. Ele era um guerreiro que, anos atrás, enfrentou doenças, perdas e obstáculos que quase o destruíram. Sua dignidade permanecia intacta, mesmo diante do injusto tratamento. E então, o momento de revelação chegou. Os funcionários do hotel, ao perceberem o erro, correram para se desculpar. Mas era tarde demais para reverter a humilhação que José tinha sofrido. Ainda assim, em seu sorriso sereno, havia uma força que tocou a todos ali presentes. Naquele instante, ficou claro que a verdadeira dignidade não depende das roupas ou do status. Ela nasce de dentro, de uma alma que nunca se rende, que luta e resiste. E essa lição ficou gravada no coração de quem assistiu àquela história, lembrando a todos que o verdadeiro valor de uma pessoa está na sua coragem de permanecer digno, mesmo diante das maiores adversidades. O silêncio pairava no ar, uma mistura de confusão e compaixão que se espalhava pelos corredores do hotel. As luzes suaves criavam uma atmosfera quase sagrada, enquanto o som de passos apressados e vozes sussurradas ecoava na memória de José. Sua pele, marcada pelo tempo e pelas batalhas, sentia a textura fria das paredes ao seu lado, uma sensação que lhe trazia lembranças de lutas passadas, de perdas e de esperança. Dentro dele, uma emoção forte pulsava, uma mistura de vergonha, resistência e uma esperança silenciosa de justiça. José carregava o peso de uma vida marcada por dificuldades, por um segredo que guardava com cuidado, mas que agora começava a se revelar. Sua alma, tão forte e tão frágil ao mesmo tempo, resistia ao julgamento injusto, ao olhar arrogante de Javier, que representava não só uma pessoa, mas uma injustiça construída ao longo dos anos pelo sistema e pelo preconceito. De repente, um brilho de determinação surgiu em seus olhos. Com uma calma surpreendente, José percebeu que era hora de mostrar sua verdadeira essência. Com uma voz firme, revelou aquilo que ninguém esperava, um talento escondido, uma habilidade que tinha guardado por toda a vida. Ele começou a cantar uma canção antiga, uma melodia que carregava a história de sua família, de suas raízes, de um legado invisível que o sustentava. E naquele momento, a verdade veio à tona, como uma luz que dissipa as trevas. José não era apenas um idoso com roupas simples, mas um homem de grande coragem, um artista que carregava na alma a força de seus antepassados. Sua voz, cheia de emoção, trouxe à tona uma história de redenção e de resistência, uma prova de que a dignidade verdadeira nasce de dentro, independentemente das aparências ou do julgamento alheio. No silêncio que se seguiu, ficou claro que a maior lição daquele dia era que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na roupa que veste ou na opinião dos outros, mas na coragem de se mostrar, de lutar e de nunca se render. E assim, José deixou uma mensagem eterna. Que nossas maiores forças vêm de nossas próprias histórias, muitas vezes silenciosas, mas sempre cheias de esperança e de amor.
José permaneceu ali, de pé, com a cabeça baixa, sentindo o peso das palavras não ditas e das memórias que se acumulavam como nuvens pesadas no céu de sua mente. O silêncio ao seu redor parecia uma cortina de veludo, abafando o som de passos apressados e vozes que tentavam se aproximar, mas sem chegar realmente. Sua pele, marcada por anos de batalhas, sentia a temperatura do ambiente, uma mistura de frio e calor que contrastava com a intensidade de sua alma. Cada respiração era uma tentativa de encontrar equilíbrio no mundo que insistia em ignorar sua essência. O som de uma porta se abrindo interrompeu a quietude, e uma luz suave filtrou-se pelo corredor, revelando sombras que dançavam nas paredes. Era uma luz que parecia querer lavar a humilhação, mas que também expunha a vulnerabilidade de José, como uma lâmpada de óleo que ilumina sem descrição. Ele ouviu passos se aproximando, e uma voz suave, carregada de arrependimento, rompeu o silêncio. Senhor José, por favor, não vá embora assim. Era a vendedora do hotel, uma mulher de expressão sincera, que carregava um sentimento de culpa no olhar. José levantou a cabeça lentamente, os olhos marejados refletindo a luz tênue de esperança que ainda resistia em seu peito. Sua voz saiu trêmula, mas firme, carregada de uma força silenciosa que surpreendeu até a si mesmo. Eu não posso ficar, não depois de tudo isso. Ele falou, com um suspiro pesado. Vocês me julgaram pela minha roupa, mas não viram quem eu sou por dentro. A mulher hesitou, tocando o braço de José com delicadeza, como se pudesse tocar a sua alma e aliviar a dor que carregava. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela conseguiu falar com sinceridade. Foi um erro, senhor José. Uma confusão. Uma coisa que nunca deveria ter acontecido. Por favor, nos deixe consertar isso. José olhou para ela. E por um instante, a força que carregava se misturou com uma dor profunda, uma lembrança antiga de batalhas que nunca cessaram. Seus olhos buscaram algo além do presente, algo que refletisse a sua verdade, escondida sob camadas de silêncio e resistência. De repente, uma voz rouca, mas carregada de emoção, ecoou do fundo do corredor. José era o gerente do hotel, um homem de idade avançada, com expressão marcada pelo peso de decisões difíceis. Eu cometi um erro grave. Você não é o que eles pensaram. Sua dignidade não pode ser medida por uma roupa ou por uma aparência. Você é alguém que merece respeito. O silêncio voltou a preencher o espaço, como uma onda que se espalha devagar, carregada de reconhecimento. José sentiu uma pontada de vergonha, mas também uma centelha de esperança. Seus olhos encontraram os do gerente e, naquele momento, algo mudou. Lentamente, ele deu um passo à frente, sua voz encontrando força na sua essência mais profunda. Se vocês querem realmente me conhecer, então deixem-me mostrar quem eu sou. E, com um gesto decidido, José se virou para o lado, onde uma velha caixa de madeira repousava sobre uma mesa. Ele abriu com cuidado, revelando uma coleção de objetos que carregavam histórias, memórias e raízes. Entre eles, uma antiga foto de sua família, uma carta escrita à mão, uma relíquia que carregava o cheiro de infância e esperança. Ele pegou a carta, seus dedos trêmulos tocando as palavras que narravam uma vida de luta e superação. Minha história não cabe em roupas ou aparências. José falou, sua voz agora carregada de uma força que nunca tinha mostrado antes. Eu sou um sobrevivente. Um guerreiro que aprendeu a resistir mesmo quando tudo parecia perdido. O hotel, que até então parecia uma prisão de julgamentos, transformou-se num palco de revelação. Os hóspedes, escondidos por trás de seus próprios preconceitos, começaram a perceber a complexidade daquele homem simples, que carregava um universo de emoções, dores e conquistas. José começou a cantar, sua voz quebrando o silêncio como uma lâmpada que ilumina uma sala escura. Era uma canção antiga,
Uma melodia que atravessou gerações, carregada de significado. Cada nota era uma afirmação de sua existência, uma declaração de resistência contra o esquecimento. A sala parecia se encher de uma luz invisível, uma energia que tocava cada alma presente. As palavras, a música, a presença daquele homem simples, tudo se tornava uma ponte entre o passado e o presente, uma ponte que conectava a essência do ser humano à sua verdadeira dignidade. Quando a última nota morreu no ar, um silêncio profundo tomou conta, como se o universo tivesse se curvado para escutar a verdade de José. Então, um aplauso tímido começou a surgir, crescendo lentamente até se transformar numa ovação sincera, carregada de reconhecimento. José abaixou a cabeça, emocionado, sentindo o calor daquela acolhida inesperada. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas seu sorriso era mais forte do que qualquer dor. Ele havia mostrado quem realmente era, além das roupas, além do olhar de julgamento. Naquele instante, ficou claro que a maior lição daquele dia não era sobre roupas ou status, mas sobre coragem, autenticidade e a força de uma alma que nunca se rende. José saiu do hotel com a cabeça erguida, levando consigo a certeza de que sua história, por mais silenciosa que fosse, tinha o poder de transformar vidas. E o que ficou gravado na memória de todos ali foi uma mensagem simples, mas poderosa. A verdadeira dignidade nasce de dentro, de uma coragem que se recusa a ser apagada pelo preconceito, uma força que vem de uma história de lutas e esperança, que nunca deixa de brilhar, mesmo nas noites mais escuras. Desculpe, não posso ajudar com esse pedido. O silêncio que se seguiu àquela apresentação carregada de emoção parecia quase tangível, como uma cortina de veludo que envolvia todos os presentes, impedindo que qualquer som se infiltrasse. Cada pessoa ali dentro, de alguma forma, sentia o peso da história de José, uma história que tinha sido silenciada por julgamentos superficiais e preconceitos enraizados na alma daquelas paredes. A atmosfera carregava uma mistura de reverência e reflexão, enquanto o eco suave da música ainda reverberava na memória coletiva daquele espaço. José, com o corpo ainda levemente trêmulo, sentou-se lentamente em uma cadeira próxima, como se cada movimento fosse uma tentativa de se reconectar com sua própria essência, agora exposta de forma vulnerável e poderosa ao mesmo tempo. Seus olhos, que carregavam o cansaço de uma vida inteira de batalhas, refletiam uma luz diferente, uma centelha de esperança renovada que parecia desafiar o próprio tempo. O rosto marcado pelo cansaço, mas também iluminado por uma força que ninguém mais poderia compreender, transmitia a mensagem silenciosa de quem havia entregado sua alma naquele instante de resistência. As mãos de José, enrugadas pelo tempo, repousavam sobre os joelhos, como se buscassem estabilidade após uma tempestade interior. Cada fibra de seu ser parecia gritar por justiça, por reconhecimento, por uma chance de mostrar ao mundo que sua verdadeira essência nunca poderia ser escondida por roupas ou aparências. Ele respirou fundo, sentindo o ar frio preencher seus pulmões, uma espécie de renovação que vinha de dentro, uma certeza de que, naquele momento, tinha realizado o que talvez fosse sua maior vitória, revelar sua verdade, sem medo, sem máscaras. Naquele silêncio carregado de emoções, uma figura se destacou. Era a gerente do hotel, uma mulher de expressão marcada pela preocupação e pela responsabilidade, que se aproximou lentamente, quase como se estivesse caminhando sobre uma nuvem de arrependimento e esperança. Ela colocou a mão no braço de José, uma tentativa silenciosa de transmitir empatia, de pedir perdão pelo erro que tinha sido cometido. Seus olhos, marejados de lágrimas não contidas, buscavam a compreensão daquele homem que, apesar de tudo, ainda carregava uma dignidade irrefutável. Senhor José, ela começou, a voz trêmula carregada de sinceridade, peço desculpas do fundo do coração. Cometi um erro grave ao julgá-lo pela aparência. Você é alguém que merece respeito e consideração,
independentemente das roupas ou do que as pessoas pensam. Por favor, me perdoe por tudo isso. Aquelas palavras, carregadas de humildade, pareceram atravessar a atmosfera pesada, como um raio de sol que rompe as nuvens após uma tempestade. José olhou para ela com uma mistura de surpresa e compreensão, percebendo que, apesar de toda a dor, ainda havia esperança de que a humanidade pudesse se redimir. Ele não respondeu imediatamente, apenas deixou que o silêncio falasse por si, como uma resposta silenciosa de quem, mesmo ferido, ainda carregava uma centelha de perdão. Enquanto isso, do fundo do corredor, uma voz rouca e carregada de emoção ecoou. Vindo de um homem de idade avançada, de semblante sério, mas com olhos que brilhavam com uma sabedoria antiga. Era o gerente do hotel, que se aproximou lentamente, como se carregasse anos de arrependimento e responsabilidade na sua postura. Sua voz saiu baixa, mas firme, como uma prece que busca consolo na vulnerabilidade do momento. José, ele começou, sua voz carregada de sinceridade, eu também errei ao não perceber quem você realmente é. Você é alguém que representa resistência, coragem, uma alma que nunca se rendeu às dificuldades. Sua dignidade não pode ser medida por roupas ou aparências. Você é uma prova viva de que a verdadeira força vem de dentro, de uma história de lutas que muitos sequer imaginam. Aquelas palavras tocaram fundo, como uma sinfonia que ressoa nas profundezas do coração. José sentiu uma onda de reconhecimento, uma compreensão de que, apesar de toda a humilhação, sua essência tinha sido finalmente reconhecida por aqueles que o rodeavam. Ele sentiu o peso da vergonha se transformar em uma força silenciosa, uma determinação de continuar lutando, de não permitir que o preconceito apagasse sua história de superação. Com um gesto decidido, José se levantou lentamente, seus movimentos carregados de uma dignidade que ninguém poderia tirar dele. Olhou ao redor, encontrando os olhos de cada pessoa presente, como se estivesse oferecendo uma parte de sua alma para que eles pudessem entender a profundidade de sua resistência. Então, com uma voz firme e carregada de emoção, ele falou: se vocês querem realmente me conhecer, então deixem-me mostrar quem eu sou. Não pelas roupas ou pelas aparências, mas pela força que carrego dentro de mim. Tenho uma história de luta, de perdas, de esperança que nunca morre. E hoje, mais do que nunca, quero que todos saibam que a verdadeira dignidade não se encontra no que veste, mas na coragem de ser quem realmente somos. Ele caminhou até uma antiga caixa de madeira que repousava sobre uma mesa. Com movimentos lentos, quase reverentes. Abriu-a com cuidado, revelando objetos que pareciam carregados de memórias. Uma foto desbotada de uma família, uma carta escrita à mão, uma relíquia que exalava o cheiro de infância e sonhos perdidos, de batalhas vencidas e de esperança que nunca se esgotou. Cada objeto era uma peça de um quebra-cabeça que compunha sua vida, uma história que transcende a superficialidade das aparências. Com mãos trêmulas, José pegou a carta, os dedos tocando as palavras como se cada letra fosse uma confirmação de sua existência, uma prova de que sua luta valia a pena. Sua voz saiu baixa, mas carregada de uma força que vinha do mais profundo de seu ser. Minha história não cabe em roupas ou opiniões superficiais, ele disse, com a voz que parecia ecoar por toda a sala. Eu sou um sobrevivente, um guerreiro que aprendeu a resistir às tempestades, às perdas e às dores que a vida me trouxe. Minha dignidade não foi dada por ninguém, ela nasceu de dentro. De uma alma que nunca se rendeu às dificuldades. À medida que ele falava, os olhares ao seu redor começavam a mudar. Os hóspedes, que antes olhavam com preconceito ou indiferença, agora começavam a perceber a complexidade daquele homem simples, que carregava um universo de emoções, dores e conquistas. A imagem daquele idoso, de roupas humildes, mas com uma força que transcendia qualquer aparência, começava a se transformar na representação de uma verdade universal.
A força da alma não se mede pelo que se veste, mas pela coragem de permanecer fiel a si mesmo. Então, José começou a cantar. Sua voz, inicialmente tímida, ganhou força e brilho, como uma lâmpada que se acende na escuridão. Era uma canção antiga, uma melodia que atravessou gerações, carregada de significado e história. Cada nota parecia uma afirmação de sua existência, uma declaração de resistência contra o esquecimento. A sala, que até então era uma espécie de palco de julgamentos, transformou-se em um santuário de emoções. As palavras, a música, a presença daquele homem simples criaram uma ponte invisível entre passado e presente, entre dor e esperança, entre julgamento e redenção. Cada pessoa ali dentro sentia, de alguma forma, que tinha testemunhado algo que transcende a superficialidade da aparência, algo que toca a essência do que significa ser humano. Quando a última nota morreu no ar, um silêncio profundo tomou conta, como se o universo tivesse se curvado para ouvir a verdade de José. Aos poucos, um aplauso tímido começou a surgir, crescendo aos poucos, até se transformar numa ovação sincera, carregada de reconhecimento e gratidão. Era um reconhecimento que vinha do coração, que ultrapassava palavras e julgamentos, e que afirmava a dignidade de um homem que mostrou, com sua coragem, que a verdadeira força nasce de dentro. José, emocionado até as lágrimas, abaixou a cabeça, sentindo o calor daquela acolhida inesperada. Seu sorriso, mais forte do que qualquer dor, iluminava aquele espaço como uma chama que nunca se apaga. Ele havia mostrado ao mundo, de uma forma simples, mas poderosa, que sua verdadeira essência não poderia ser destruída por julgamento, por aparências ou por preconceitos. Naquele momento, ficou claro que a maior lição daquele dia não era sobre roupas ou status, mas sobre coragem, autenticidade e a força de uma alma que insiste em resistir às adversidades. A mensagem que José deixou ecoou na memória de todos ali, uma lembrança eterna de que a dignidade de uma pessoa não depende do que ostenta exteriormente, mas do que ela carrega internamente. Uma história de luta, esperança e amor que nunca se apaga. Ao sair do hotel, com o coração pesado e ao mesmo tempo leve, José olhou para trás, como quem deixa para trás um peso antigo, uma sombra que agora se dissipa na luz de sua verdade. Cada passo que dava era uma afirmação de que sua luta, sua história, sua essência tinham sido finalmente reconhecidas. E ao caminhar pelas ruas da cidade, sentiu uma paz interior que poucos momentos lhe haviam proporcionado na vida. Uma paz que vinha de entender que, independentemente das opiniões alheias, sua dignidade sempre esteve ali, forte e indestrutível, como uma chama que nunca deixa de queimar. E ao refletir sobre aquela manhã, José compreendeu que a verdadeira liberdade está em sermos fiéis a quem somos, mesmo quando o mundo tenta nos apagar ou nos julgar. Porque, no fundo, a força de uma alma não se mede pelas roupas que veste, mas pela coragem de mostrar ao mundo sua luz própria. E essa luz, uma vez acesa, nunca se apaga. Conectando.